Eu quero compartilhar uma mensagem. Deus tem falado ela muito no meu coração. No culto Dia das Mães do ano passado, a gente falou a respeito de Maria. E eu confesso que para esse momento, para essa noite, eu passei por diversas mulheres na Bíblia, por inúmeras mulheres. Fui até ver um pouco a respeito da mãe de Timóteo. Conheci a avó de Timóteo. Mulheres muito especiais. Mas eu voltei para Maria, amém? Voltei para Maria. Você gosta da Maria aí? Eu gosto. Eu gosto da Maria. Foi o ventre do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus foi gerado ali. Para mim é uma mulher muito especial. O título dessa mensagem chama Maria, uma mãe chamada pelo próprio Deus, amém? Uma mãe chamada pelo próprio Deus. E diferente de um ano atrás, que Deus já havia falado muito ao nosso coração, Deus falou um pouquinho mais, e eu vejo num contexto muito bom para nós. E eu olho hoje para as mães, para as nossas mães, para todas as mães, ou para qualquer mãe. E eu sei que se nós olhássemos para a teoria da evolução, é uma grossa mentira, né? A teoria da evolução, né? O que é a teoria da evolução? Vocês conhecem? Vocês aprenderam na escola ou não? A teoria da evolução? O que é a teoria da evolução? O homem veio... Ah, legal. Então ele foi desenvolvendo. O que a teoria da evolução ela alega? Ela alega que o homem foi desenvolvendo conforme as necessidades que tinha, amém? Então ele vai tendo as necessidades, até brinca na internet, né? Que foi lá e virou homem, de repente foi lá e virou, foi pro computador e as coisas começou, né? Ficar tudo contrário de novo, porque as necessidades, né? Que nem, por exemplo, qual é o grande problema hoje na coluna do ser humano? Tem crescido demais, as empresas de quiropraxia têm, assim, um mercado. Por quê? Porque todo mundo hoje fica como? Assim? Não, fica assim, ó. Aí o que acontece? Grande parte da população está tendo problema nessa região, amém? Então a teoria da evolução, ela diz que diante da necessidade do comportamento do ser humano, foi se adaptando. E ela é uma grande mentira, porque se nós fôssemos olhar para as mães, diante da teoria da evolução, a mãe não teria duas mãos. Quantas mãos a mãe teria? Só quem é mãe sabe. Então já teria nascido um outro braço, uma outra mão. E aí você olhar para a mãe, você ia falar, nossa, a mãe está meio esquisito, porque ela faz tanta coisa, está atarefada com tanta coisa, envolvida com tanta coisa, que duas mãos não seria suficiente. Em certa ocasião, uma mãe ela foi colocar o seu filho na cama, e no momento que ela foi colocar ele na cama, num dia antes do seu aniversário, né? Ela colocou ele na cama, ele tinha 4 anos de idade, e aí ela falou, filho, hoje você vai dormir. E agora que você vai dormir com 4 anos e vai acordar com 5 anos. Você entendeu? Achando que o menino ali não havia entendido. Mas o menino olhou para ela e disse, entendi. E ela falou, então me explica. Ele falou, hoje eu tenho 4 anos, e amanhã eu vou ter 5, eu vou ter a mão cheia. E eu quero te dizer para todas vocês, mães, que estarão com as suas mãos cheias, nós celebramos este momento, o Dia das Mães, amém? É impossível nós olharmos para uma mãe e não entender que as suas mãos estão cheias, que são mães que em suas rotinas estão extremamente atarefadas, extremamente preocupadas, não consigo mesmo, mas com alguém. E hoje em nossa igreja tem mães, tem avós,
talvez bisavós. E a certeza que nós temos, amados, é que cada uma delas tem história para contar. E quando nós olhamos para a Bíblia, diante dessas histórias, nós vemos que a Bíblia está cheia de histórias acerca de mães e avós, assim como eu disse. Eu li diversas. Eu passei por diversas histórias de mães e avós. Como disse anteriormente, Timóteo, o pai dele era grego, a mãe era judia. Mas certamente o pai da mãe de Timóteo morreu, então a avó veio morar dentro de casa com ele. E inúmeras vezes quando Paulo vai elogiar Timóteo, sabe quem Paulo elogia? Ele elogia os ensinamentos que Timóteo recebeu quando criança. E sabe quem ensinou Timóteo? Mamãe e vovó. Mas e o pai? O pai era grego. O pai não tinha essa aptidão pelo nosso Deus. Talvez essa seja a sua situação também. Talvez você seja mãe somente e o pai nem está tão aparato. O pai nem está tão por perto assim. Mas eu quero te dizer que Timóteo foi um grande homem de Deus, sendo amparado pela mãe dele, amém? E aquilo que você tem feito pelo seu filho, pode ter certeza que Deus é fiel e Deus vai te honrar, amém? Quando nós olhamos para essas histórias da Bíblia, talvez a história mais emblemática, a história que nos chama mais atenção, e é por isso exatamente que eu voltei até ela, nós vemos a história que envolve Maria. Da última vez que eu falei de Maria, 1 ano atrás, eu disse assim, Maria, ela podia ter dado uma resposta diferente, quando o Senhor veio com ela, até ela, mas ela deu uma resposta positiva, amém? Talvez você se lembre, talvez não. Mas Maria, ela foi uma mulher no qual recebeu um comissionamento, amém? Um comissionamento. Ela recebeu uma importante missão. E ela não somente recebeu, como foi confiada a ela uma importante missão. Do mesmo modo no qual você, mãe, recebeu também uma importante missão relacionada ao seu filho, no qual você recebeu também uma importante missão relacionada ao seu neto, ao seu bisneto. E o meu interesse, o nosso interesse hoje era a gente aprender um pouquinho mais com Maria, mãe de Jesus, algumas verdades importantes para todos nós. Mas o que vale realmente ressaltar aqui é que Maria é uma mãe chamada pelo próprio Deus. E eu quero te dizer que você foi chamada pelo próprio Deus. Você foi chamada mãe, vó, pelo próprio Deus. E uma mãe chamada pelo próprio Deus se submete à vontade de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 38. Mas o que eu quero ressaltar aqui hoje não é a mãe que se submete à vontade de Deus. O que eu quero ressaltar aqui essa noite contigo, e o olhar que eu te convido a ter a respeito de Maria, é que Maria, quando foi chamada pelo próprio Deus, Maria era uma adolescente. E mesmo ainda muito adolescente, ela já estava engajada num compromisso de casamento. Quando o anjo Gabriel lhe apareceu e disse a ela que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Diga adolescente. Eu te pergunto, adolescente está pronto para ter filho, amados?
Você acha que a jornada de um adolescente que engravida é fácil? Hã? E depois de pedir esclarecimentos óbvios, relativos àquela revelação, o que Maria fez? Ela fez a seguinte afirmação: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, amém? Eu acredito que o Senhor, Ele separou essa noite para você, mãe, para você, avó, bisavó, para nós, filhos. Mas o Senhor deseja fazer algo poderoso aqui. Porque a palavra de Deus diz que no momento que aquela adolescente recebeu o anjo Gabriel e recebeu o recado a respeito daquilo que aconteceria com ela, que ela seria a mãe do Filho de Deus, e após essa revelação ela responde: eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Minha pergunta agora neste momento é: você acredita que no momento que Maria respondeu isso, sendo adolescente, sabendo ali que ficaria grávida, fora do casamento, ela estava ansiosa? Com certeza. Maria tinha dúvidas a respeito de suas próprias habilidades para executar a tarefa de ser mãe do Filho de Deus. Tinha dúvida, sim ou não? Tinha. Ansiosa, com muitas dúvidas a respeito daquilo que seria em ser mãe. E qual mulher não teria, amados, ao saber que ali ainda muito jovem estaria grávida de um filho, onde esse filho mudaria a sua vida para sempre. Ela era apenas uma adolescente. Com quantos anos você teve o seu primeiro filho? Como qualquer mãe aqui presente, Maria estava apreensiva com o futuro. Como qualquer mãe aqui presente, Maria, no momento em que ela recebe essa mensagem do anjo, certamente ela desejava o melhor para o seu filho. Mas ela sabia que a vida reserva coisas boas, mas também traz situações desagradáveis. Então a minha pergunta é: o que realmente representava para Maria ser mãe do Filho de Deus? Qual a resposta que Maria buscava? Será que a mãe, será que ela e seus filhos e o seu filho seriam protegidos por forças especiais, por forças sobrenaturais? Será que a mãe e o seu filho estariam isentos de dores pelas quais todas as mães e seus filhos e filhas precisam passar? E nós chegamos num ponto da mensagem aqui, amados, porque será que Maria, ela tinha resposta, ou ela pensava a respeito de que ela estaria isenta, que o seu filho estaria isento de tudo aquilo que como mãe precisa se passar, e como filho precisa se passar? E a história revela que ela passou. Em Marcos 3:20 ao 21. Apesar de ser mãe, amados, do Filho de Deus, e eu quero que você entenda isso, porque existe algo libertador para você, mãe, nessa noite hoje.
algo libertador para você, mãe. Hoje o Espírito Santo de Deus tem algo sobre a sua vida, porque quando nós olhamos para a história dessa mulher, a mulher que gerou o Filho de Deus, nós vemos que apesar de ser mãe do Filho de Deus, Maria não foi preservada das dores mais angustiantes. Maria não foi preservada de dias difíceis. Marcos 3:20 diz: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. O que Maria estava presenciando naquele momento tão difícil? Ela estava presenciando a família dividida. E talvez você como mãe já tenha passado por isso, ou passa por isso, de ver a sua família dividida. E não existe algo pior, amados, você que é filho, talvez está aqui hoje também, não existe algo pior para a mãe do que ver a família dividida. Onde vê um para um lado, outro para o outro, e quanto mais dividido melhor. Não é o sonho de Deus, não é a vontade de Deus, mas deixa eu te dizer algo, Maria passou por isso. Quando nós olhamos para Maria, amado, nós vemos que Maria, ela acompanhou de perto a crucificação do seu próprio filho. E que mãe gostaria de passar por isso? E que minha mãe desejaria passar por isso? Em João 19:25 diz a respeito dessa crucificação, assim como também diz a respeito daquela que estava lá naquele momento. E sabe quem era aquela que estava lá naquele momento, vendo a agonia, a aflição e a dor daquele que estava vivendo o propósito de vida dele? Era sua mãe. E João 19:25 diz: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. Essas são as muitas situações desagradáveis que Maria teve que enfrentar como mãe. Mas o objetivo principal de Maria em sua vida, entenda isso, esse é um ponto chave para você como na sua vida, é o ponto de virada, é o ponto de liberdade para você, no Espírito Santo de Deus te libertando. O objetivo principal de Maria em sua vida não era evitar a dor e o sofrimento, e sim fazer a vontade de Deus. O que isso significa? Significa que você foi a melhor mãe do mundo. Que significa que tudo que passou lá atrás foram situações difíceis? Sim. Talvez você tenha olhado para um parâmetro dizendo: mas lá atrás eu errei como mãe. Ei, você não está entendendo o que Maria viveu. E é por isso que eu fiz questão de trazê-la de novo hoje para nós aqui. Mas eu falhei na educação dos meus filhos, mas eu me comportei da maneira que não deveria. Eu bati no momento que não era para bater, eu repreendi na hora que não era para repreender, eu fiz isso na hora que não era para fazer. Ei, não é esse o seu chamamento. O seu chamamento não está para onde você errou, mas o chamamento está para o propósito no qual você cumpriu, o propósito de ser mãe. O objetivo principal de Maria não era evitar dor e sofrimento, mas o objetivo principal de Maria era fazer a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? Que ela fosse mãe. Amém?
que ela fosse mãe. E aí eu compartilho com você algo que eu acredito extremamente, está na palavra de Deus, é muito claro. Porque quando o pai, ele fala para com as mães de nossa geração, quando o pai revela a tua palavra para com aquelas que foram incumbidas diante do mesmo propósito, que é o propósito de gerar os seus filhos. Uma mãe chamada por Deus não precisa ser perfeita. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: uma mãe chamada por Deus não precisa ser perfeita. Amém? Uma mãe chamada por Deus não precisa ser perfeita. Mas pera lá, parça, ela não precisa ser perfeita, o que ela precisa? Ela precisa ser mãe. Amém? É a única coisa que ela precisa, ser mãe. É amar, é abraçar, é acreditar, é se preocupar quando ninguém está nem aí, ela está ainda se preocupando. Ai, olha, o horário não chegou ainda. Ai, meu Deus, mas meu filho errou, todo mundo virou as costas. Mas a mãe continua lá, acreditando, abraçando, cheirando, beijando. Não é ser perfeito, mas é ser mãe, é viver com um propósito no qual Deus o chamou. E essa é uma verdade libertadora, porque muitas mães olham para o seu passado e estão escravizadas a ele, dizendo: eu bati, eu corrigi errado, eu não fui amiga da maneira que eu deveria, eu não cuidei do meu filho da maneira que eu deveria. Começa a olhar para trás e começa a se lamentar pela mãe que não foi, ou melhor, pelos erros que cometeu, porque mãe foi. E é justamente por isso que na vida, amados, existem ciclos, aonde primeiro eu sou um filho e eu tenho experiências como filho, e depois eu passo a ser pai e tenho experiências como pai, e eu nem vou acertar tanto assim como pai, mas depois eu vou ser avô, e eu vou ter experiências como avô, e aí eu vou poder acertar um pouquinho mais. E se a graça de Deus estiver sobre a minha vida, eu vou ter ainda mais um ciclo, que é ser bisavô. E aí eu vou poder acertar um pouquinho mais. A Eloá recebeu essa graça, ela tem bisavô. Ela tem bisavô, olha que graça de Deus. Ciclos na vida dela. Eu nem sequer tive pai, meu pai morreu, eu tinha 5 anos. Mas Jesus é tão bom, faz 30 anos que meu pai morreu, mas Jesus é tão bom que para minhas filhas a abundante graça veio, e ela não somente tem pai, como ela tem um ciclo depois, que é o avô, cheio de saúde, que vai viver 300 anos, e aí depois tem ali o bisavô ainda, que também já está quase nos 300. E a gente olha diante desse cenário, amados, e nós entendemos que o chamado não tem a ver se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas o chamado tem a ver com um propósito, e o seu propósito é ser mãe. Essa é uma verdade libertadora. Então vocês que são, vocês que serão mães, vocês recebem um chamado de Deus para serem, se você é mãe, você recebe o chamado de Deus para ser mãe, amém? Se é mãe, você recebe o chamado para ser mãe. Mas o que muitos se perdem na caminhada, no dia a dia, é porque recebem um chamado de ser mãe, só que acham que receberam o chamado de serem perfeitas. Mas não foi para isso que Deus a chamou. Deus não fica comparando essa mãe assim, aquela mãe assada, até mesmo porque ambos os filhos têm propósito diferente.
vão viver coisas diferentes, vão experimentar Deus em ângulos diferentes, vão ter revelação da parte do Pai de maneira diferente. Diga assim comigo: as mães não recebem o chamado para serem perfeitas, mas recebem o chamado para serem mães. Aleluia, Jesus. Às vezes até nós como filhos nos colocamos diante das mães, querendo cobrar das nossas mães que elas sejam perfeitas, mas elas não receberam o chamado para ser perfeito, elas receberam o chamado para ser a sua mãe, e pronto. Então tudo que nós temos na vida, amado, é aceitar o chamado de nossas mães. Certamente Maria, amados, ela não era perfeita, e é por isso que eu fiz questão de trazê-la aqui, porque há um ano atrás eu trouxe Maria como aquela que escutou o chamamento do Pai, escutou o chamamento de Deus e de prontidão diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou cumprir conforme a tua palavra. Mas hoje eu estou trazendo Maria, aquela que aceitou o chamamento de mãe, mas que compreendeu que ela foi chamada para ser mãe, não para ser perfeita, amém? O que eu quero te dizer é que o chamamento de Deus para a sua vida não é um chamamento que espere que você como mãe seja perfeita, mas que apenas diante da voz dele receba o chamamento como mãe. Porque como mãe, amados, não existe outra pessoa na face da terra que faça aquilo que você faz. Não existe uma outra pessoa na minha vida que teve mais impacto nos meus valores, no meu caráter, naquilo que eu sou, do que a minha mãe, e o mesmo na sua vida. Não existe outra pessoa que teve mais influência sobre você do que a sua mãe. Não existe outra pessoa na face da terra do tamanho, propósito e chamamento de Deus para gerar aqueles que são os filhos dele. Quando nós olhamos para Maria, Maria entendeu que Deus não esperava a perfeição dela. Ela entendeu que apenas Deus esperava a obediência em meio às lutas da vida diária. Eu já compartilhei com os irmãos, mas quando eu era pequeno eu me lembro de algo que minha mãe me dizia. Ela me dizia que ia me internar no orfanato, amém? Porque eu dava tanto trabalho que ela pensou em desistir ou me assustar, dizendo que não cumpriria o propósito dela como mãe. Então a obediência, ela está ligada a você seguir o propósito de Deus, que é o ser mãe. Mas eu quero te dizer que como Maria, que cometeu muitos erros, vocês também cometeram. E eu quero te dizer que cometerão outros amanhã também, e está tudo bem. Está tudo bem. No entanto, amados, nada disso impede e nem impedirá que Deus o ame e continue amando para sempre você, e acolhendo você todas as vezes que você procurar por Ele. Os nossos erros não impedem o abraço do Pai. Os nossos erros não impedem o relacionamento de Deus, ou as mãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Por quê? Porque você tem Jesus, porque você tem um propósito do Criador fluindo no seu dia a dia. Eu estava meditando sobre tudo isso que a gente falou aqui. Eu quero ler contigo Provérbios 31:10.
Provérbios 31:10, amado, é um dos versículos mais usados quando se refere à mulher. Abre lá em Provérbios 31:10, e esse versículo é direcionado à mulher, constantemente direcionado à mulher. E diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos de rubis. Sabe o que esse versículo já fez com muitas mulheres? Já fez muitas mulheres desistirem. Esse versículo já fez com muitas mulheres desanimarem, por as mulheres não poder se equiparar a uma mulher virtuosa. Pelo fato desse versículo ser uma plena imaginação do autor, onde ele traz um poema, amado, com 22 letras do idioma hebraico. E esta é a chave de como nós devemos entender esse poema. Mas a pergunta agora é o seguinte: nesse poema, nesse versículo, ele está dizendo assim: mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Ele está dizendo ali: ninguém achará. Amém? Se você for pegar o texto para você ler, se você for entender, ele está dizendo: quem achará? Ele fala: ninguém achará. Mas o que pega com esse texto é colocar num parâmetro totalmente ao contrário, dizendo: você é a mulher virtuosa, você é a mulher perfeita, você é a mulher, e começa a colocar diversos fardos, que é onde você erra, você não consegue suportar os seus erros. E não somente isso, que as pessoas ao seu redor começam a fazer uma leitura onde o erro não é mais aceitável. O que o autor está dizendo aqui é: a mulher perfeita assim não existe. Amém? Mas o problema é que o nosso parâmetro e o nosso alinhamento de perfeição, ele diz que é algo bom, e se não existir perfeição, não existe algo bom. O nosso parâmetro, a nossa linha, a nossa mentalidade está ligada que se uma pessoa ela errou, ela não serve para aquilo e ela está fora. O nosso parâmetro de mentalidade é olhar para um jogo de futebol onde aquele cara está muito ruim e ele é substituído. E se não prestar, ele é vendido para nunca mais entrar em campo. E aí nós começamos a formar um tipo de mentalidade, amado, onde as próprias mães sofrem com isso. Porque muitas vezes passam a ser mães como Maria, sendo adolescentes ainda, pegas totalmente desprevenidas, aonde erram e erram muito, mas passam a não suportar os seus erros. E muitas vezes, após ver os filhos grandes, no estágio ali adulto, talvez está tudo bem, mas quando volta na memória lá aos 5 anos de idade, aos 4 anos de idade, aos 6 anos de idade, aquilo gera até arrepio, porque lembra do quanto errou naquela fase. Então eu estou trazendo aqui Maria chamada por Deus, amém? Eu trouxe aqui a questão que existe um chamamento, mas não uma perfeição, não é esse o propósito é o propósito de ser mãe. E agora eu quero trazer um terceiro aspecto, que é uma mãe chamada por Deus, nunca abandona o seu compromisso, amém? Uma mãe chamada por Deus nunca abandona o seu compromisso. E o que é uma mãe chamada por Deus que nunca abandona o seu compromisso biblicamente? É quando nós olhamos para a mãe aos pés da cruz no Calvário, juntamente com seu filho, diante de uma das situações mais terríveis da sua vida. No momento tão difícil, Maria estava com Jesus na cruz, onde ele estava sendo crucificado. Mas essa cena verdadeira está muito longe das cenas que nós vemos, amado, nos quadros.
A cena verdadeira está muito longe daquilo que nós vemos nos vitrais das igrejas. Ali aos pés da cruz, amado, Maria estava sofrendo, como toda mãe estaria ao ver o seu filho sendo crucificado. Pela maneira no qual o seu filho estava sendo conduzido, aquilo estava cortando o coração de Maria. Em Lucas 2:35, nós vemos uma profecia sendo liberada para esse momento, na onde a mãe estaria ali. Porque no momento que a mãe está do lado, e isso é um sofrimento para a mãe está do lado do filho, aos pés da cruz, amado, nós vemos que naqueles instantes, Jesus estava pálido. Jesus tinha uma figura pálida de um homem ali, cansado. Nós olhamos para Jesus e vemos que aonde Jesus passa havia morte, e quando Jesus passava havia vida. Nós vemos a história de Jesus caminhando, curando pessoas, libertando pessoas, fazendo curas e maravilhas, Jesus manifestando o reino de Deus, Jesus manifestando através do evangelho as boas novas, Jesus na figura daqueles que estavam tristes e encontravam Jesus por causa de uma lepra, por causa de uma cegueira, ou por muitos anos no maca. Essas pessoas encontravam Jesus, e essas pessoas tinham as vidas transformadas, e voltavam para suas famílias, voltavam para os seus bairros, para suas cidades, voltavam para o seu dia a dia, sorridente, felizes. Jesus mudava e trazia paz, alegria para essas pessoas. Mas naquele momento na cruz, Maria que viu o seu filho brilhando, Maria que viu o seu filho sendo glorificado por Deus na terra, realizando grandes obras, grandes maravilhas, Maria que contemplou tudo isso. Aquele momento era um momento diferente, e olhava apenas para um rosto pálido. E com certeza, amados, naquele instante Maria, ela intercedia para que houvesse uma intervenção de Deus naquele momento. Ela intercedia para que Deus de alguma forma viesse acabar com aquele sofrimento que ela, que Jesus, que todos aqueles que estavam ali estavam passando. E aí nós vemos que neste momento que Maria está na cruz, intercedendo ao Pai, para que tudo aquilo acabasse, para que aquele sofrimento sumisse. Aquele era um momento específico onde foi profetizado por Simeão, logo após o nascimento de Jesus, quando disse isso: e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A alma de quem seria transpassada pela espada? A alma da mãe Maria, ao ver o seu filho ali na cruz. Mas a certeza que nós temos, amado, é que não existe nada nesse mundo, que seja capaz de fazer uma mãe desistir de ser aquilo que ela é. Mãe. Não existe nada nesse mundo que pode fazer ela desistir de ser aquilo que ela é. Mãe. Aleluia, Jesus. Vocês estão com seus celulares aí? Quem tem internet, quiser mandar uma mensagem para sua mãe agora, você pode mandar. E você que é mãe e tem internet também, quer mandar uma mensagem para o seu filho, você pode mandar. De uma maneira muito objetiva, clara, amorosa. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Que nós possamos ser impelidos, Senhor, diante desta geração. Que nós possamos olhar para os olhos de nossas mães, Senhor, e reconhecer a grandeza do Senhor. Reconhecer o quão amados nós somos pelo Senhor. Que essa mensagem de amor, Senhor, daquele que nos gerou no vosso ventre, Senhor, e cuidou tanto de nós, e fez tantas coisas por nós que nem sequer lembramos.
nem sequer calculamos. Que possamos dizer às nossas mães, Senhor, o quanto a amamos. Que possamos declarar a elas, Senhor, o quanto elas são especial para nós. Se você está do lado de sua mãe, você pode dizer isso para ela também, pessoalmente. Uma mãe chamada por Deus, ela nunca abandona. Uma mãe chamada por Deus, ela nunca abandona a sua responsabilidade como mãe. E nós vemos que mãe desses tipos, amado, que nós estamos falando aqui hoje, elas podem ser encontradas em qualquer lugar. As mães desse tipo, como nós estamos falando aqui, elas podem ser encontradas aqui essa noite, elas podem ser encontradas nos hospitais. Talvez se você for sair daqui e passar num hospital, só por passar, você vai perceber que vai ter uma Maria lá aos pés da cruz, chorando pelo seu filho, intercedendo a Deus para que aquela situação seja mudada. Você percebe que se você sair daqui hoje e passar num velório, você vai perceber que existe outras Marias que naquele momento também está intercedendo, orando, chorando. Talvez seja uma realidade distante de você, mas se você for a uma porta de penitenciária, você vai perceber que na porta de penitenciária também vai ter ali uma Maria que está intercedendo, orando e chorando pelo teu filho. Eu quero te dizer que as mães, e mãe não significa ser perfeito, mãe significa ser mãe, e esse é o chamamento de Deus. As mães estão por toda parte, cuidando, amparando, orando, chorando, intercedendo, entregando o seu suor, o seu esforço, a sua lágrima, a sua finança, colocando tudo à disposição. As mães existem, elas estão em multidões, amparando essa sociedade. Em nenhuma condição, mas em nenhuma mesmo, nem diante da morte, elas abandonam o chamamento que receberam de Deus. Mesmo em situações extremas, quando as mães precisam abrir mão de seus filhos para que sejam adotados, talvez esteja um pouco distante da sua realidade também, amados, mas mesmo nessas situações extremas, quando ela entende que isso é melhor para o filho dela, para a criança dela, tem interesse para a criança, ainda assim tal ato, tantas vezes incompreendidas pela sociedade, é um fruto de amor, que nutrem os filhos, as filhas, que a todo momento deseja o melhor para elas. A palavra de Deus diz que em certa ocasião o rei Sansão se deparou com duas mães, e aquelas mães estavam ali disputando, dizendo: esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu. E aquela única criança estava sendo disputada por duas mães. Salomão, na sua sabedoria, no qual recebeu por Deus, Salomão olha e diz assim: está certo, já tenho aqui o veredito. Vamos pegar essa criança e vamos partir no meio, um pedaço para cada uma. Daí a verdadeira mãe disse: não, eu não quero meu filho partido no meio, que ele fique então com a outra. E o Salomão disse: eu descobri quem é a mãe, pega o menino e entregue a ela. Porque às vezes o pensamento é esse, nem que seja adotado, nem que seja levado, mas se esse é o melhor, eu abro mão, porque eu quero o melhor para o meu filho. Quando nós olhamos as histórias das mães, amado, nós vemos inúmeras histórias, inúmeros depoimentos, testemunhos de pessoas que muitas vezes estão com uma úlcera
com uma complicação no estômago, onde aquela mulher não poderia engravidar com aquela enfermidade, mas ela engravida. E os médicos vêm e orientam aquela mulher a tirar aquele filho, porque assim correria-se o risco não do filho morrer, mas dela morrer. E a mãe toma a decisão: se for para morrer eu morro, mas que ele sobreviva. Se você perguntar para uma mãe se ela daria a vida pelo seu filho, essa é uma resposta muito clara. O que eu quero te dizer aqui é que Deus não te chamou para ser perfeita. O que eu quero te dizer aqui, talvez você nem seja mãe ainda, mas você vai ser um dia. E Deus não te chamou para ser uma mãe perfeita, Deus te chamou para ser mãe. E esse é um dom. As mães, elas recebem um dom da parte de Deus. E qual que é o dom que a mãe recebe da parte de Deus? O dom que a mãe recebe da parte de Deus é a capacidade de amar os seus filhos independente das circunstâncias. A mãe recebe o dom de amar os seus filhos independente do que estiver acontecendo, independente do que ele foi condenado, independente do que ele esteja fazendo. A mãe recebe um dom de Deus de amar o seu filho, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você quer ver uma mãe brava? É você falar do filho dela. Até que aquilo que você fala, isso pode ser verdade, mas ela vai quebrar o pau com você. Agora você vai arrumar briga. Você não tem mais briga contra um, agora é contra dois. Quer fazer amizade com uma mãe? Vai do lado, olha para a criancinha e diz: olha que menininho mais lindo. Ela vai abrir um sorriso de orelha a orelha para você falar: você achou? É meu filho. E quando nós olhamos diante desse contexto, nada nesse mundo pode ser comparado ao amor de mãe. Curva a sua cabeça no seu lugar, feche seus olhos. Pode ser o seu caso, o seu não, talvez. Mas se você é uma pessoa que está distante da sua mãe, sente falta dela, eu quero que você se sinta abraçado pelo Pai nessa noite. Se sinta realizado pelo Senhor. Saiba que você é amado. Talvez o seu problema não seja nem que a sua mãe esteja distante, mas talvez o seu problema é que você nem sequer teve mãe. E num dia como esse, você gostaria de dar um feliz dia das mães, mas você nem sequer conheceu a sua mãe. Eu quero te dizer que Deus é contigo, que Deus vai suprir na sua vida, que Deus vai restituir 7 vezes mais tudo que foi tirado, tudo que foi levado. Mas talvez você seja uma mãe e está aqui. E o seu caso é um pouco diferente, porque quem foi tirado foi seu filho. E por algum motivo o seu filho partiu e você não tem ele contigo nesse dia das mães. Eu quero te dizer que o Senhor é contigo. Eu quero te dizer que o Senhor é a sua força, que o Senhor é a sua esperança, que o Senhor há de alinhar o seu coração e de suprir com paz, com alegria, com justiça todo o seu interior. Mas talvez você seja uma mãe e está aqui essa noite, e quando você olha para trás, você não tem tanto orgulho assim da mãe que foi. Eu quero te dizer que o Senhor não te chamou para ser perfeita, mas o Senhor te chamou para ser mãe, e você tem sido uma maravilhosa mãe. Os seus filhos têm se tornado ótimos filhos, e você tem cumprido exatamente o propósito no qual Deus colocou sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que nós possamos ser livres. O Senhor separou uma noite para nós, uma noite de liberdade, trazendo como evidência uma pessoa tão importante em nossas vidas como as mães. Aleluia, Jesus.
Eu quero concluir aqui a mensagem falando a respeito de Maria. Eu meditei muito sobre isso e Maria, ao decidir ser obediente ao chamado de Deus, e é um chamamento de ser mãe, ela teve a oportunidade de testemunhar e descortinar, trazer evidências daquilo que Deus havia planejado antes da fundação do mundo. Maria, ao receber o chamamento, ela testemunhou, ela recebeu o chamamento, e com esse chamamento, Maria, ela testemunhou o nascimento do Filho de Deus. Mas a experiência de Maria não parou por aí. E nós vemos que Maria também, ela acompanhou o ministério do seu filho. Ela esteve perto do filho quando o mesmo morria por nossos pecados. Maria não somente viu o nascimento, Maria não somente acompanhou tudo aquilo que ele fez, como mãe ao lado de um filho, como Maria também esteve com ele nos piores dias da vida dele nessa terra. Maria estava ali nos pés da cruz. Mas também Maria, ela se alegrou com júbilo, junto com outros, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Maria, ela teve a oportunidade como mãe ao lado de um filho, de participar da inauguração da nova aliança, por meio do derramamento do Espírito lá em Atos. É um dom maravilhoso poder viver para ver o desenrolar da vida dos filhos. Não existe algo mais prazeroso na vida da mãe, onde ela começa a ver a jornada dos filhos, a história que os filhos vêm construindo. Algumas mães vivem bastante para verem esse desenvolvimento na vida dos filhos, até chegarem os netos, até chegarem os bisnetos. Outras não, outras experimentam a dor da perda inoportuna, e outras ainda mães partem mais cedo. E tudo é parte da vida que temos de viver. Nenhuma dessas coisas é extraordinária ou é única. Mãe e seus filhos e filhas estão ligados por um cordão umbilical.